Então, nós vamos começar fazendo 3 correntinhas. Uma, 2, 3. Faço uma correntinha de subida e volto fazendo 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha para subir, viro o meu trabalho. Agora, eu vou começar a trabalhar só na alcinha de trás. Não pego as 2 alcinhas da correntinha, só a alcinha de trás. Faço um ponto. Aqui é o meio, então no meio eu vou fazer 3 pontos, porém eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Então, se você tiver dificuldade depois de achar o meio, você sempre põe o marcador nessa correntinha do meio, tá? Pra você saber qual é o meio. E aqui, termino como eu comecei, aqui um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, prossigo da mesma forma. Uma correntinha. E aqui eu vou começar os aumentos. Toda ponta eu vou fazer 2 correntinhas. Então, fiz uma correntinha, faço um aumento. 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar os pontos sempre aqui, entre o meio e a ponta. Então, aqui nós temos um ponto baixo. Chego no meio, eu vou fazer de novo o mesmo processo. Um ponto baixo. Uma correntinha e outro ponto baixo, ok? Agora, eu faço um ponto baixo sozinho, da mesma maneira que eu fiz na subida, eu vou fazer na descida. E 2 pontos baixos juntos, que é o aumento. Faço uma correntinha, viro o trabalho. E aqui eu vou prosseguir sempre da mesma forma. 2 pontos baixos no começo, aí vou fazer as correntinhas entre um e outro, né? No meio, 3, depois as correntinhas sozinhas e no último ponto, 2. Então, é importante você sempre contar para não se perder. Então, aqui a primeira eu faço 2 pontos baixos na primeira alcinha. Certo? Aqui eu tenho um ponto sozinho, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Então, observe que aumentou 2 pontinhos aqui. Primeiro foi 1 entre eles, agora são 3. Vou para o centro, cheguei no meio, faço um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Vou descer. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Entende a importância de contar para eu saber que o próximo é o último ponto. Então, aqui nesse último, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto, que é onde tem o aumento. Faço uma correntinha para subir e viro o meu trabalho. Tá vendo? Começando a dar forma. Vamos lá. Primeiro ponto. 2 correntinhas. Dois pontos baixos. 1, 2. Depois, nós seguimos com as correntinhas, ou com os pontos baixos. 1 por 1. 2, 3, 4, 5.
Então, na outra carreira foram 3. Aqui nós aumentamos um ponto no meio e um na lateral, então ficaram 2 pontos de aumento. Então, na outra foi 3, nessa carreira são 5. E chegamos ao meio. No meio nós fazemos um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Tá? Aí nós vamos descer igual subimos. Fizemos 5 pontos, então aqui tem que ter 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos individuais. O último ponto, nós fazemos o aumento. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto. 1, 2, certo? Fazemos uma correntinha, viramos o trabalho, sempre pegando na alcinha de trás, que é para fazer o desenho, e sempre seguindo essa lógica, tá? 2 pontos baixos na ponta. Se lá foi 5, aqui nós temos que ter 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e chegamos ao meio. Chegamos ao meio, fazemos um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo. Descemos da mesma forma que subimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí tem o último pontinho onde eu faço o aumento. 1, 2. Ok? Faço uma correntinha para subir e vou fazendo assim até chegar no tamanho. E eu volto com vocês. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho, eu continuei naquele mesmo processo, que eu iniciei aqui, que eu fiz a pontinha com 3 correntinhas e depois fui subindo, né, fazendo 2 pontos baixos nas pontas e 3 pontos no meio, um ponto baixo, uma correntinha e outro ponto baixo, e fui subindo nesse mesmo trabalho, até eu obter essa medida de 72 centímetros aqui na base desse triângulo e na lateral 55 centímetros. Então, aqui nós vamos depender do tamanho que nós vamos querer fazer nossa bolsa, tá? Então, aqui eu tô fazendo a bolsa tamanho médio. Se você quiser fazer uma menor, uma maior, aí você vai adequar aquilo que você quer fazer. Deixa eu pôr mais distante. Agora, a gente vai fixar dessa forma. A gente vai pegar a ponta do triângulo, trazer aqui pra cima e trazer essas 2 pontas laterais aqui. Tá? E essa, vou cortar esse fio. De poliéster a gente corta, dá uma queimadinha aqui na ponta para não desfiar. E aí eu vou fazer
Só um alinhavo, para ela não ficar torta, ou não correr o risco dela ficar torta, eu vou alinhavar dessa forma, tá? Fixar assim, vou esticando e vou alinhavar, porque depois eu vou pegar ponto a ponto, um ponto daqui e outro dali. Mas, primeiramente, eu vou alinhavar essa peça, ok? Então, tô aqui chegando no alto aqui. Continuo pegando uma perninha de cada lado da correntinha. Você nem puxa demais esse fio, nem deixa muito frouxo, tá? A costura deve ficar bem alinhada, sem repuxar, mas também sem ficar solta. Vamos lá. Chegando aqui no final, se você notar assim, olha, aqui tem mais, vai ter mais correntinha um lado que o outro, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, vai dar certinho. Mas se você notar, por exemplo, que tem uma a mais, você pode comer uma, tá? Por exemplo, aqui eu vou pegar, como tenho igual dos dois lados, vou pegar aqui e aqui. Se eu tivesse a mais desse lado, eu pegaria na próxima, não tem problema, tá? Se eu tivesse a menos, eu pegaria no mesmo lugar da anterior, tá? 1, 2, 3, 4, uma. Essa aqui é da ponta. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu deu certinho, mas às vezes a gente não consegue deixar tão ajustado, não tem problema. Deixa eu queimar mais aqui. Chegando aqui na ponta. Estirando o alinhavo. Cheguei aqui, agora eu vou começar a descer da mesma forma, tá? Então, aqui é a correntinha do meio, eu vou só passar pra cá. E sair aqui na primeira correntinha do outro lado. E aqui eu vou descer, de vez em quando você desenrola esse fio, tá? Porque ele vai ficando torcido, então desenrola ele, pra facilitar o trabalho. E aí, vou descer da mesma forma, uma lá, outra cá, tá? Uma correntinha lá, uma perninha de lá, outra de cá. E eu vou descendo aqui da mesma forma que eu subi. Tá vendo? Olha, fica bem perfeitinho o fechamento. Então, cheguei aqui na outra ponta, tá? Vou terminar lá dentro. Virar do avesso aqui, tá? Vou dar um arrematezinho aqui, só pra o fio não abrir. E vou deixar aqui, por enquanto, tá? Então, nossa bolsa ficou assim. Agora,
Vou já esconder essa pontinha aqui, antes de eu finalizar. Vamos escondê-la aqui. Eu venho aqui escondendo. Deixa eu pegar um menor, uma agulha menor. Venho escondendo ela aqui, este fio, tá? Fazendo o arremate. Chegou aqui. Vou cortar. Vou queimar. Cuidado para não queimar a sua bolsa. Queimar um pouquinho mais e deixar ela grudadinha aqui. Pronto, tá arrematado esse lado. Então, agora, nós vamos fazer a lateral da bolsa, né? Como que eu vou fazer a lateral da bolsa? Já vou cortar 2 pedacinhos de um fio de outra cor, para facilitar. Reserva. E aí, eu vou fazer assim, ó. Essa lateral, eu vou dar uma afundadinha e vou fazer tipo uma prega aqui, tá? De uns 2 dedos, mais ou menos. Eu marco aí uns 2 dedos. E faço do outro lado a mesma coisa. Dou uma afundadinha aqui. E faço essa prega de 2 dedos. Preciso verificar. Tem que ficar igualzinho os 2 lados, tá? A prega dos 2 lados, essa tá um pouquinho maior. Eu vou diminuir. Olha, acredito que esteja igual os 2 lados. Aí, eu vou prender aqui com o fio, para não escapar essa medida que eu fiz, tá? Então, eu venho aqui. Passo esse fio, amarro. Vou do outro lado. Faço a mesma coisa. Passo o fio. E amarro. Verifica bem se sua bolsa está na mesma proporção dos 2 lados. Preciso que esteja igual, ok? Os 2 lados. Verifique um lado, o outro lado. Se precisar, refaça a amarração, mas eu acredito que o meu aqui está certinho. Feito isso, eu vou virar a minha peça. Lembra que eu deixei, na última que eu fiz, eu deixei essa pontinha. Eu vou pregar esta ponta aqui no fundo, para que ela não saia, para que ela não volte, tá? Então, eu vou virar do avesso, bastante cuidado para não sair do lugar onde eu quero. E vou costurar dessa maneira. Tá?
aqui apenas alguns pontinhos, para que fique firme aqui e não saia, não volte, essa ponta não volte pro lugar. Antes de arrematar, vou ver se tá certinho. Tá? Que ela não pode aparecer aqui, né? Esse arremate. Eu vejo se está certinho. Olha, tá vendo que tem uma saída pra fora? Eu preciso que ela fique mais pra dentro um pouquinho. Preciso que ele fique reto aqui, dessa forma. Então, vou lá, dentro de novo. E vou fixar aqui onde está. Ela vem um pouquinho mais pra dentro. Do que aonde estava. Vamos ver. Agora ficou correto, né? Então, eu vou arrematar aqui onde eu prendi. Nozinho. Se você vai forrar a bolsa, não tem problema que você deixe um pouco mais aparente. Mas se você vai deixar a bolsa sem forrar, é importante que não apareçam esses acabamentos. Um acabamento bem feito é super importante. Então, aqui não vai aparecer os meus nozinhos. Corto. E queimo. Fica perfeito. O outro lado, meu nó até soltou. Vou apertar mais. Agora não tem tanta importância, porque já tá... Aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Então, agora ajustado toda a bolsa, eu vou fazer toda uma carreira em pontos baixos. Eu vou pegar aquele fio que eu já estava trabalhando na bolsa. Vou introduzir aqui. E fazer pontos baixos, uma carreira toda de pontos baixos. Tá? Então, eu faço assim. Ah, mas quantos pontos eu vou fazer? Você vai fazer, eu falo no altinho e na depressão, né? Então, faz um no ponto alto, outro no ponto baixinho. Outro no alto, outro na depressão. No alto, sempre pontos baixos, tá? Mas nas colunas do alto e da depressão, do alto e da depressão. Então, trabalho em pontos baixos. Aqui. Já escondendo esse pontinho que ficou, essa ponta, né, do fio que ficou, tá? Vou chegando aqui, eu vou trabalhar só esse lado, tá? Não vou trabalhar os dois lados juntos. Então, passamos.
Mais uma vez, a importância do fio ser de cor diferente, né? Depois fica fácil de cortar. Então, um na depressão. Cuidado para não deixar buracos, né? Então, veja bem onde você pega. Pega as duas alcinhas. No alto. Na depressão. Quando eu chego aqui, mais um ponto aqui, aí eu pulo para esse lado aqui, tá? Então, não vou fazer esse interior aqui. Daqui, eu vou emendar com este lado. Vai ser também aqui no altinho. Então, eu introduzo a agulha. Essa carreira de pontos baixos, ela não pode ser nem muito apertada, nem frouxa, tá? Então, você tem que conseguir aí fazer uma tensão legal, para que não fique, não diminua a boca da sua bolsa, mas também não fique laceada, ok? Então, entendeu como que é aqui? Eu tô vindo aqui, pego direto e venho pro outro lado, tá? Aqui eu já posso tirar o meu fio. Deixa eu cortar aqui. E continuo trabalhando o lado de cá. Então, no alto, dando as duas perninhas, no baixo, no alto, no baixo. Tá? Então, eu vou trabalhar toda essa volta em ponto baixos dessa maneira. Aqui já ficou a prega, tá? Foi no baixo, agora no alto. Pega sempre duas perninhas, senão fica buraco. No alto, no baixo. Ok? Vou fazer toda essa carreira e volto. Então, fiz aqui pontos baixos, ok? Toda a volta. Começando aqui, agora cheguei na outra ponta. Vou fazer da mesma maneira, tá? Ponto baixo no alto, no baixo, no montinho, na depressão. Aqui pegando apenas um lado na prega, não pega os dois. Chegou aqui na ponta, daqui eu vou pular para cá, certo? Não trabalho esse centro. Então, a prega já fica presa. E eu vou para o outro lado. Já posso cortar aqui a minha amarração. Não preciso mais dela, porque eu já prendi aqui com ponto. Então, vou continuar deste lado.
até me encontrar aqui com onde eu comecei, ok? Então, chegamos aqui onde se encontra com o início da nossa carreira. Então, a partir daqui, eu vou fazer... Olha, aqui ainda dá para você corrigir, se for necessário, tá? Você olha, vê se tá bom, se tá igual, os dois lados. Tem que ter o mesmo número de pontos aproximados. Tá? Aqui eu vou fechar ainda, tá? Então, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Deixa eu fazer esse acabamentozinho aqui, que foi a ponta que eu escondi. Eu vou queimar ela. Esconde aqui dentro. Então, aqui eu já vou com pontos baixíssimos. Aqui é o primeiro que eu fiz, tá? Primeiro ponto. Eu pego embaixo e já puxo com ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo, a gente puxa de uma vez. Puxa e puxa. Então, aqui já faz o acabamento e eu já vou pra minha primeira carreira de pontos baixíssimos. Agora, eu vou fazer aproximadamente 4 carreiras de pontos baixíssimos, tá? Ah, por que aproximadamente? Porque eu vou fazer, ver se tá bom, se é o que eu gosto, se tá, né, de acordo com o tamanho da bolsa, eu vou fazer mais ou menos. E aí, eu volto depois de fazer as 4 carreiras, ok? Isso aqui é só baixíssimo, baixíssimo, baixíssimo. Tá. Ponto baixíssimo por toda a volta. Essa bolsa é fácil, porque ela é feita praticamente numa peça só, né? E então é bem fácil de produzir, rápida também, não é uma peça demorada. Não pula nenhum ponto no baixíssimo. Vai sempre embaixo da correntinha e puxa de uma vez. Puxa e puxa, passa por dentro, por baixo da correntinha e por dentro do ponto que você fez. Só baixíssimo. Diferente do baixo, tá? Lá no baixo você tava fazendo isso aqui, puxava, deixava 2 na agulha e aí tirava com outra laçada. O baixíssimo não. O baixíssimo é só uma laçada de uma vez, puxa e puxa. Vamos chegar do outro lado. Isso é rápido, né? Para mim, um dos maiores desafios é crochetar gravando. Porque você precisa manter o foco, né? Da lente. Você olha para o trabalho, olha para a lente para ver se não saiu. Nas primeiras vezes que eu gravei, teve uma vez que eu fui tão empolgada, só fazendo, quando eu acabei o vídeo, tava tudo fora tinha gravado meio assim, sabe? Fora da lente. Eu achando que tava o máximo. Fiz 2 no mesmo lugar. Então, a gente crochetar sem gravar, ir crochetando em casa, você vai ter mais facilidade e maior rapidez também, né? Esse vídeo aqui que eu tô gravando, que vai ficar no YouTube também pra vocês, eu tô gravando pra enviar
para fazer minha carteirinha do artesão. Então, espero consegui-la. Dá para você, se você ainda não fez, você consegue fazer pela internet. É bem interessante, né? Eu ainda não tinha feito, não tinha tido tempo de ir atrás, mas pela internet é muito fácil. Então, a gente já chegou aqui, olha. Vendo aqui é onde ainda tá aqui a pontinha do acabamento. Depois eu vou ter que queimar mais ela lá dentro. Como eu disse, o acabamento é super importante, né? Então, aqui, ó, tá vendo? Nós chegamos onde a gente começou o ponto baixo, baixíssimo. Então, a partir daqui, nós vamos fazer como? Nós vamos pegar só a alcinha de trás. Fazer ponto baixíssimo, porém, só na alcinha de trás. Que nós vai formando essa linha aqui. Toda a volta. Agora eu vou para a segunda carreira de ponto baixíssimo, porém pegando só a alcinha de trás. Se você não tem muita prática para saber onde você começou, você põe sempre um marcador no primeiro ponto, para quando chegar aqui você saber que você tá indo para outra carreira, tá? Porque como no baixíssimo a gente não precisa fazer fechamento, você precisa saber quantas carreiras você fez, onde você começou, onde você parou, tá? E aí nós seguimos aqui por 3, 4 carreiras aí, de acordo com o gosto. Então, aqui eu já fiz a quantidade de carreiras que eu achei adequada para minha bolsa, tá? Pegando só no fiozinho de trás. E vou fazer, cheguei aqui na emenda, vou fazer a última carreira em pontos baixíssimos, porém pegando os dois de uma vez. Ao invés de pegar, até aqui nós estávamos fazendo pegando só a perninha de trás. Agora nós vamos finalizar pegando as duas perninhas. Tá? Então, vamos fazer toda a volta com uma carreira para finalizar, pegando embaixo das duas alcinhas do ponto. Embaixo das duas perninhas. E vou fazer isso na volta toda da bolsa também, tá? Percebem a diferença? Aqui tô pegando só a perninha de trás, aqui tô pegando as duas, ela vai ficar assim, um acabamento mais larguinho. Então, aqui cheguei no final, fiz o acabamento, pus pra dentro o fiozinho, queimei e pus o botão imantado. Agora a gente põe a alça da seguinte forma, pegando os dois lados. Um lado e o outro na mesma altura, tá? Você pode pôr assim ou assim, tá? Eu prefiro assim, mas você pode pôr das duas formas, de acordo com a sua preferência. Eu quero não ficar enrolada a alça, vou pôr na mesma altura que eu pus um, dois, depois a terceira, que eu vou pôr igual, então. Mais ou menos aqui. E temos a nossa bolsa pronta. Ela é uma bolsa que fica
com uma boa profundidade, uma bolsa grande, né? Por causa das pregas, ela tem uma largura boa, né? Então ela fica bem profunda. E assim, dessa forma, fica a nossa bolsa. Esse meu fio, ele é colorido, ele fica dessa forma. Aí você pode pôr a alça menor, se você quiser fazer só de mão. Eu gosto de pôr uma alça de ombro, mas é ao seu gosto, ok?